Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o filme Odisseia, de Christopher Nolan. Vou trazer aqui para vocês onde é que ele está juntinho ali com o livro, aonde ele não está, enfim, alguns comentários para ver o que vocês também acharam e também abrir aí um pouco a visão para quando você for assistir o filme, ok? Então, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Eu vou começar o meu comentário aqui com vocês falando sobre essa questão da adaptação de livros para filmes, né? Porque ela vai servir aqui para o filme da Odisseia, do Nolan, e vai servir também para qualquer filme que você for ver. Hoje em dia, as pessoas têm uma ideia de que se ela assistir ao filme, ela não precisa ler o livro, porque todo filme feito é uma adaptação fidedigna de um livro. E se você já leu um livro e depois foi ver o filme, você sabe que isso não é verdade. Não é verdade com ninguém, com nenhum filme. Todo filme que você lê o livro e depois vai ver o filme, você vai ver muitas adaptações que são necessárias para que os filmes tenham ritmo, tenham presença, né? Afinal de contas, é uma mídia distinta, né? O livro que você lê ali, passa um tempão com aquele enredo, e um filme que tem que causar impacto, mandar mensagens em pouco tempo. Não tem como um filme dar conta de um livro. Na minha opinião, nunca vi um filme que superasse um livro. Por quê? As adaptações, em geral, gente, elas vão criar outra obra. Um filme baseado num livro, ele é outra coisa. Até filmes como, por exemplo, as adaptações de Romeu e Julieta ou de Hamlet, né? Por que eu trago Shakespeare? Porque Shakespeare é um diálogo, ele é uma peça de teatro, ele é feito para ser encenado. E se você ensina Romeu e Julieta, por exemplo, com, sei lá, as roupas da época de Shakespeare, né? Os cenários lá da época de Shakespeare, fica totalmente diferente de uma adaptação aonde Montecchios e Capuletos são gangues de rua de Nova York. Fica outro filme, apesar de ser o mesmo texto nesse caso. Muitas vezes eles estão falando as mesmas coisas, mas como o diretor pegou uma adaptação, uma ambientação diferente, é outra mensagem. Então, todo diretor, né, quando vai fazer uma peça de teatro, todo diretor de filme, quando vai fazer uma nova obra, ele tem que adaptar aquilo para a obra que ele está fazendo. Então, é sempre uma releitura, é sempre uma adaptação. Dito isso, e na minha opinião, gente, o livro vai ser sempre melhor que o filme. Por quê? No filme você assiste, você é impactado. Você é passivo, muito mais passivo. Quando você lê, você faz parte. Se eu e você estamos lendo a mesma tradução do mesmo livro, ele é um livro para você e é um livro para mim. Por quê? Porque o Odisseu que eu crio na minha cabeça é diferente do seu, que não tem nada a ver com Matt Damon. A Penélope que eu crio na minha cabeça, o Palácio de Ítaca que eu crio na minha cabeça, quando eu leio a descrição, é diferente do seu Palácio de Ítaca. Então, nós, enquanto leitores, somos partes ativas da construção da história. A minha Odisseia é diferente da sua, que é diferente da do Nolan, que é diferente da do Matt Damon. Cada um tem a sua, e essa é a maravilha da leitura, essa é a maravilha de você poder ler os livros e fazer com que isso seja preenchido pela sua imaginação. E um outro ponto muito importante é que quando você lê uma obra, você fica muito mais tempo ali com os personagens. Se você for ler aqui na minha edição, se você for ler aqui, você passa meses. Se você for um bom leitor e um leitor rápido, você passa meses aqui nesse livro. Então, você acorda, você pensa no livro, você está ali pensando na pobre da Penélope, no cachorro dele,
você está preocupado se ele vai sobreviver ao polifermo ou não, e você tem várias vezes no dia, no mês, você está pensando sobre a obra. Isso é típico do livro, né? Quando você vai para o cinema, você vê, foram 3 horas de filme, não vi passar, não vi, gente. Eu achei que o filme prende, com certeza. Eu não vi a hora passar. Mas foram 3 horas, entende? Eu tive impactos, eu me emocionei, eu tive receio, eu fiquei tensa em alguns momentos, mas foram 3 horas e passou. Por isso que o filme, por melhor que ele seja, ele não costuma gerar a mesma... ele não fica tanto quanto um livro, entende? Porque você passa 3 meses pensando num enredo, é muito diferente de você passar 3 horas pensando num enredo, pensando num personagem, ok? Então isso também é uma característica da leitura, que a literatura vai dar para você e que um filme não dá. Problema nenhum, são propostas distintas, meios distintos, ok? Então, dito isso, vou falar do filme. Adorei o filme, certo? Adorei o filme, um filme de ação, um filme de Nolan. Agora, ele é a Odisseia do diretor, ele não é a Odisseia de Homero, tudo bem? Então, enquanto o filme de ação, nossa, as adaptações, vou comentar aqui com vocês, muitas partes eu achei super bem feitas, né? Porque você no filme tem que dar o impacto sem ter tempo de descrever, né? Então, algumas coisas que ele escolheu fazer deram um impacto bem bacana, eu achei. Eu gosto do Nolan, eu gosto da maioria dos filmes dele, eu gosto. Você vê que é um filme dele. Na minha opinião, o Nolan fez uma coisa meio Duna, assim, né? Aqueles tambores, aquela praia que meio que parece um deserto, né? Então ele tem, eu brinco, estava brincando, pessoal falando, existe os filmes que são um futuro distópico, né? São um futuro meio fora assim da caixinha. Ele fez um passado distópico, é um passado meio fora da caixinha, ok? Então essa é uma característica que eu achei forte dentro do filme. O Nolan ele não teve uma preocupação em fazer uma caracterização de como as coisas eram, porque o filme está acontecendo todo dentro da cabeça dele. Então tem algumas coisas, né? Os navios não eram bem daquele jeito, o mar não parece o mar grego, né? Não é aquele mar azul, com aquela vida. Gente, quando você for lá fazer o seu cruzeiro pelas ilhas gregas, você vai ver que aquele mar é de um azul assim fantástico. Você consegue ver Odisseu passando, né, com seus barcos, com seus navios. E a gente não vê isso no filme, porque ele é uma coisa mais cinzentada, né? É diferente. Então você não tem essa energia grega, esse espírito grego, né? Os barcos não parecem tanto grego, a roupa, né? A roupa, gente, desiste, porque aquela roupa do filho de Ulisses, né? Do Telêmaco, é uma roupa de bárbaro, se você for considerar, né? Todo mundo usa calças, então não tem. Tudo bem? Esquece esse negócio, senão você não vai curtir o filme, tá? E veja, a gente sempre tem que pensar na proposta da pessoa, né? A proposta dele, pelo que eu percebi do resultado, não é pegar a Odisseia, trazer para o filme para você não precisar ler a obra. Não, ele pegou um enredo e colocou uma visão dele, uma visão inclusive moderna, né? O que é uma visão moderna aqui? A nossa sociedade atual, ela não curte muito o heroísmo da forma com que o grego fazia. Então, a gente percebe dentro do filme que você não tem os heróis. Mesmo o Odisseu, ele se arrepende do que ele fez, ele fica meio ali com trauma de guerra, né? Ele quer resolver os erros que ele cometeu durante a guerra, né? Aquela coisa, ele falando com a Penélope no fim do filme, apesar de ser muito tocante, mostra uma ideia de alguém que se arrependeu de ter feito o que fez e agora tem que meio que expurgar seus problemas, seus traumas, né? Inclusive a Atena, né? A deusa que é super forte, guerreira ali, que está sempre junto, né? Brotherzinha do Odisseu,
no filme, ela é mais uma alucinação dele do que uma divindade que traz a guerra, a sabedoria. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não tem esse espírito guerreiro, né? Se você olha para... Inclusive, foi um vídeo que eu coloquei no ar esses dias, né? Ali na Ilíada, quando você está na guerra de Troia, e você tem algumas conversas, eles falam, olha, já que a vida é curta, vamos colocar ela no topo da glória, indo para a guerra. Então, a guerra era associada a um virtus, né? A uma virtude guerreira e também a ubris, né? A essa vaidade guerreira, né? Aí você acompanha os nossos vídeos aqui da Ilíada, que você vai entender bem o que eu estou comentando aqui, ok? Então, a nossa sociedade, ela é muito mais, assim, das coisas internas, da jornada do indivíduo, e de como as coisas que ele faz refletem nele, e ele traz essa pegada para o filme, até porque senão o filme não é essa bilheteria toda. Então você vê essa coisa mais moderna, de uma sociedade mais individualista, onde as pessoas falam assim, eu vou me arriscar pelo próximo para quê? Né? Eu vou cuidar do meu, eu vou descobrir como é que minha cabeça funciona, ficar de consciência tranquila, mas não necessariamente essa honra da guerra, né? E isso muda, aí é outro livro, porque Homero todo, gente, lembra que é uma obra para fazer a educação de um povo guerreiro, né? Falar das virtudes guerreiras, falar da necessidade de você se sacrificar pela sociedade, pelo próximo, né? Uma série de coisas. Mas ele tira o bril, entende? Ele tira o bril guerreiro, essa coisa do sacrifício como uma honradez, né? Então, não é que ele tire, é que a nossa sociedade não entenderia o filme também se ele pegasse muito pesado nessa parte de Homero, né, da honra guerreira, ok? O elenco, quem que eu mais gostei no filme, gente? A Penélope. A Penélope, eu achei ela tão assim, né, rainha, tão nobre, e você vê, ela acabou de fazer, a Anne Hathaway acabou de fazer O Diabo Veste Prada, e ela consegue chegar ali na Penélope, dar aquela dor, aquela sofrência, né? Assim, eu achei muito bom, eu gostei. Para mim foi a melhor personagem, né? A melhor interpretação do filme, na minha opinião. Gostei do Matt Damon, no final do filme eu achei que estava tudo bem, eu fui meio assim, mas eu achei que ele incorporou, até porque tem toda essa adaptação da visão moderna, né, dentro do Odisseu, então achei que no final fechou legal. Telêmaco eu achei que ficou muito bom também, porque o Telêmaco, gente, o filho de Odisseu, ele é um menino que está começando a vida, ele tem que se colocar ali como um guerreiro na altura do pai, ele está com aquele problemão de que está todo mundo ali, né, os convidados na casa do pai dele, dando em cima da mãe dele, tudo, e ele tem que se posicionar ali naquele meio, e ele cresce, né, que é justamente a telemaquia, que é o iniciozinho da Odisseia. Eu achei que ele fez o papel bem, achei que ficou bem bacana, né? Um outro que ficou muito bom foi o nosso vampirinho do Crepúsculo, né? Gente, sabe por que eu achei que ele ficou bom? Porque ele dá raiva. E o papel que ele está fazendo dentro da Odisseia, o Antino, né? Que é o maior pretendente, digamos assim, de Penélope, ele é asqueroso mesmo no livro, sabe? Dá vontade de pegar e dar uns tabefes, assim. Então, eu achei que ele incorporou bem essa ideia do personagem, né? E Agamenon, gente, o que eu achei do Agamenon? Com aquela sua... com o elmo, né? Que parece uma coluna vertebral aqui atrás, aquela coisa preta, né? Assim, aí você olha e diz, é o Batman. Você fala, é o Batman todo, né? O que você achou, Renata? Eu achei o máximo, gente. É o Batman todo, é o Batman todo. E tem uma cena que ficou, eu achei que ficou muito bom. Não tem nada a ver com o que aconteceria ou com a própria Odisseia, mas é aquela cena quando eles estão abrindo as portas, né, de Troia por dentro, e tá aquela tensão toda. Aquela parte eu gostei muito dela toda, sabe, gente?
essa questão de abrir o portão, e o portão é pesado, e a galera está chegando, e eles estão ali tentando abrir o portão, não consegue. Quando eles abrem, está o Batman todinho ali, né? Aquela pose toda, e os guerreiros gregos entrando em Troia. Então, aquela cena eu achei ótima. Ela jamais teria acontecido na Grécia, ela jamais estaria na Odisseia de Homero, mas eu achei ela muito legal. Eu gostei dessa versão Agamenon-Batman, né? Fiquei pensando se ia chegar o carro lá, o Batmóvel e tudo, mas enfim, eu achei interessante, tá? O filme é assim, gente, você tem que entrar no filme e curtir. Então, chega um momento, sempre que eu vou ver esses filmes, eu falo assim, olha, eu vou ver um filme de ação, eu vou ver um filme, né? Aí depois, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, a gente vai comparando o que era parecido, o que não era e tal. Mas assim, você tem que entrar no filme, apertar a mão ali do diretor e falar, vamos junto que eu quero ver o que você tem a me trazer. Senão você vai passar o filme inteiro falando, no outro era assim, no outro era assado, né? Eu curti o filme e estou deixando para fazer esses comentários do que é parecido e o que não é, né? Aqui com vocês que se interessam pelo tema. Tá bom? Então, beleza. Qual outra coisa que eu queria falar? Assim, ele perdeu muito do simbolismo. Você vê que todo o material nosso aqui na Culturaria da Rê está falando da análise simbólica dos mitos, das obras, dos livros, enfim, eu estou sempre tentando trazer para vocês o que tem por trás, né? E a forma com que ele colocou essa coisa mais seca, digamos assim, mais rude, né? Mais simplória, assim, que ele colocou nas adaptações, tirou um pouco do símbolo. Por exemplo, vamos começar a ver as partes, né? Circe. A Circe, ela, na obra, ela é sedutora, ela é ali a sedução das paixões, ela oferece banquetes, né? Comidas maravilhosas. Então, a Circe, ela é uma sedução que vai realmente, né, transformar o pessoal do Odisseu em porcos, né? Realmente ela faz isso, mas ela faz assim com uma varinha, coisinha light. Agora, que eu achei aquela cena da Circe metendo a mão ali na boca para fazer aquela transformação, gente, como é que o cara conseguiu fazer aquele negócio? Então, a Circe, no livro, ela seduz e tal, não sei o quê, dá a comida, a bebida, depois vai com a varinha, a coisa mais fofa do mundo é a Circe de Homero. A Circe do Nolan, ela tem uma pegada muito de crítica da questão da guerra, né? Quando ela chega, não, todo mundo que volta da guerra é violento, mata, rouba, né? Violenta as mulheres. Então, ela coloca uma visão como se esses gregos que estão voltando e todo mundo que fosse para a guerra não merecesse nenhum tipo de consideração. E apesar de eu achar muito bom aquela que ele fala, quando ela está transformando eles de porcos para homens, né? Que ela fala, eu vou trazer vocês para sua, como é que ela fala? Para o seu disfarce, né? Para o seu disfarce. Então, ela fala assim, a natureza deles são porcos, porque eles são terríveis, eles matam, eles roubam, então eles são como porcos, na verdade, como homens eles estão disfarçados, né? Não tem isso, gente. Homero jamais faria algo desse tipo, porque está diminuindo essa questão do valor do guerreiro, né? Do valor daquele que foi lutar pelas coisas e tal. Vamos ver a Calypso também, gente. Calypso, eu tinha certa expectativa em relação a Calypso, então eu achei meio fraquinho, aquela Calypso, aquela praia, e também porque o Odisseu não come a flor de lótus, né? Existe um local, uma ilha específica, que são os lotófagos, ali mais no início da obra, em que eles comem o lótus, começam a esquecer das coisas, e Ulisses fala, não, gente, a gente tem que sair daqui, a gente não pode esquecer de onde a gente veio, a nossa pátria, a nossa família, não vou esquecer Penélope. Então, ele não come ali o lótus, e no filme ele teria conseguido ficar na Calypso, porque ele tinha esquecido por conta do lótus, e não é a ideia
simbólica ali da Calypso é um local da manifestação, sabe? Dos prazeres do mundo manifestado, que vão meio que inebriando a gente de fato e fazendo com que a gente esqueça a nossa origem, quem a gente é. Uma outra interpretação possível é que também esse momento, né, que ele fica ali na ilha de Calypso é uma espécie de uma gestação para que ele venha, né, como um herói e cumpra a sua missão de conseguir voltar para Ítaca, ok? Só para vocês terem uma ideia da diferença, eu separei aqui aonde ele descreve a Gruta de Calypso, apesar de ser no mar mesmo, né, ser na praia, ela mora numa gruta. Olha só como ele descreve a Gruta de Calypso, para você ver como é bem diferente, tá? Que chegasse à grande gruta onde vivia a ninfa de belas tranças e encontrou-a lá dentro. Ardia um grande fogo na lareira e ao longe, por toda a ilha, se sentia o perfume, a lenha de cedro, né? Então, o aroma de cedro por toda a ilha e incenso. Ela cantava com linda voz e com lançadeira dourada trabalhava o seu tear. E sempre tem isso, né, gente? A Penélope tem o tear, Calypso tem a tear, que é o tear da vida, né? Os fios da vida que vão se conectando e formando o nosso próprio destino, né? Em torno da gruta crescia um bosque frondoso. E lá no Noland a gente está, né? Não tem nem jangadinha, aquela coisinha pequenininha que vocês viram no filme, né? Então, em torno da gruta crescia um bosque frondoso de álamos, choupos e ciprestes perfumados, onde aves de longas asas faziam seus ninhos, corujas, falcões e tagarelas, corvos marinhos. E em redor da côncava gruta estendia-se uma vinha, né? Uma trepadeira no auge do vício, cheia de cachos. Então ainda dava para fazer um vinho, né? Fluíam ali perto 4 nascentes de água límpida, juntas umas das outras, correndo por toda a parte, e floriam suaves pradarias de aipo e violeta. Até um imortal que ali chegasse ficaria, só para dar prazer a seu espírito com tal visão. E aí ficou maravilhado o matador de Argos. Então você vê que o clima que gera é totalmente diferente. O ali da Calypso, você fica, meu Deus, que coisa árida, que vida difícil, tudo bem, ela é linda, né? Ela é uma mulher linda e tal, mas não é um lugar que você dê vontade de ficar. Aqui, até um Deus ia ficar só para ficar olhando, porque era lindo o lugar. Percebe como essas adaptações, elas mudam todo o viés simbólico da história, né? Porque Calypso, e olha só, ele fica 7 anos com Calypso, adoro o número 7, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana, os 7 anões da Branca de Neve, o 7 é sempre um número muito bom. Então ele fica lá, pode ser o quê? Dentro dessa manifestação toda, agora ele se retira, né? E vai para dentro de si para depois poder fazer a sua grande aventura, que é o retorno a Ítaca e tomar posse da sua origem, da sua cidade, ok? Então, Calypso. Falei de Cis, falei de Calypso, falei de Atena. Agora eu queria falar das sereias, certo? As sereias, aí eu sempre falo, porque o pessoal acha legal essa história, mas as sereias gregas eram aves, né? Não eram peixes. Peixes é a da Disney, a Pequena Sereia. Você tem aqui alguns folclores, né, que colocam as sereias com parte de mulher, parte de peixe, mas as sereias lá, elas seriam aves, né? E ali ele pegou mais essa ideia. Vê por quê? Porque se você fala assim, a Ilha das Sereias, e o Nolan coloca uma ave, você vai falar que ele está doido, né? Agora, se ele coloca uma sereia com rabo de peixe, a gente acha que está tudo bem, né? Eu gostei dessa cena, eu achei legal, assim, sabe? Essa coisa de que eles estão passando, estão sendo seduzidos, né? O menino que tira a cera do ouvido e pá, se joga no mar e morre. Aquele rochedo com os ossos ali todos, eu achei que ele ficou muito de acordo.
O que eu só acho é que o Odisseu sofreu demais, gente. Ele gritou demais, sabe? Ele se amarrou ali no mastro porque queria ouvir, corajoso que só, né? E aí depois ele descrevendo o que ele ouviu, ficou muito sofrido e, mais uma vez, aí, menos guerreiro do que a gente tem no nosso livro. Beleza? Quem que eu fiquei com muito triste, eu não gostei de uma parte, mas não gostei de outra, foi a parte do Polifemo, né? Que é o Cíclope. Por quê? Porque ali, da forma com que foi colocado, não tem aquela inteligência, aquele brilhantismo do Ulisses, né? Porque Ulisses oferece vinho para ele, deixa ele bêbado. Tem uma série de coisas ali que acontecem que não foram colocadas, e principalmente a questão do meu nome é ninguém, né? Porque dentro ali, ele conversa com o Cíclope no livro, e o Cíclope pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? Aí ele fala: ninguém, meu nome é ninguém, Ulisses, né? Aí ele vai chamando: ninguém, você, ninguém, tal, por aí vai. E aí quando chega que ele é machucado, né? E Ulisses foge, aí ele fala, as pessoas, né, os outros cíclopes da ilha perguntam: quem te machucou, Polifemo? E ele fala: ninguém me machucou. Então, é um símbolo bem interessante, né, de uma inteligência de você não querer aparecer. Se você for ninguém, você passa pelas provas, você consegue fugir, né, do cíclope. E essa parte não apareceu, e não apareceu o vacilo do Odisseu depois, né, no livro mesmo. Ele está lá e ninguém me cegou. Aí Ulisses chega e fala: eu sou Ulisses, rei de Ítaca, fui eu que te ceguei, né? Não precisava. Mas aí entra a híbris, né? A ubris, essa vaidade, essa coisa de querer ser melhor, né? De querer aparecer, que era o problema pior, né? De Ulisses. Você pergunta para mim: Renato, por que Ulisses passou 10 anos tentando voltar para casa? Porque ele era muito vaidoso, e ele tinha que aprender a deixar de ser vaidoso, né? E essa coisa do Polifemo mostra muito isso, e não foi para o filme, né? Aquela cena do Hades, gente, achei muito boa, muito boa. Quando eu li, eu tentava imaginar essa coisa do sacrifício, né? Porque é daquele jeito mesmo, ele tinha que colocar o sangue, e aí os mortos que chegavam bebiam do sangue, né? Pegavam aquela energia do sangue e contavam suas histórias. Ele encontra um monte de gente lá, gente. Ele encontra o Agamenon, encontra a Tiresias, né? Encontra lá o pessoal que apareceu no filme, mas ele encontra a mãe dele, que diz que morreu de tristeza por causa dele. Ele encontra Aquiles, ele encontra um monte de gente que ele largou para trás sem enterrar, né? Então, assim, eu achei ela muito resumida dentro do necessário, mas eu achei ela dá o climão de Hades ali. Eu achei bem interessante essa adaptação que ele fez, achei muito legal, tá? A gente tem vários vídeos aqui relacionados, né? Tem o vídeo aqui falando sobre Hades, falando sobre Tiresias, e eu vou indicar para vocês um vídeo que tem aqui no canal falando sobre a Xenias, Eusxênia, né? Que é a lei da hospitalidade. Por quê? Vou fechar o meu comentário com essa ideia da hospitalidade dentro do mundo grego. Era fundamental, gente, era fundamental. Imagina um lugar onde você não tivesse Airbnb, não tivesse hotel, pensão, nada. Você, quando viajava, o comércio, tudo depende de você ser bem recebido nos lugares, ser alimentado, conseguir provisões para conseguir seguir viagem, né? E a Grécia, ela é muito mar, são muitas ilhas, né? É um povo que vai ali se movimentando e que precisa dessa lei da hospitalidade, que era uma das colunas vertebrais da sociedade grega. E o Nolan coloca dentro do filme essa ideia de que a xenia foi quebrada, que a lei da hospitalidade foi quebrada, e que isso barbariza a civilização e faz com que ela caia, né?
o filme do Nolan, eu achei as considerações muito interessantes. Por quê? Existe realmente essa coisa histórica de que, depois do que foi a Guerra de Troia, a parte, né, histórica que essa guerra narra, depois dela, a Grécia entra realmente nas trevas. Realmente entra numa idade média, né, que a gente chama uma idade obscura, onde a Grécia perde o seu arcabouço. Então, existe realmente essa ideia desses piratas, né, esses povos do mar, que junto com falta de comida, junto com toda a problemática interna, que é justamente a quebra dessas tradições, vai fazendo com que a Grécia chegue num declínio e que depois ela ressurja, justamente com Homero, pá. E ele traz isso no filme bem no finalzinho, né? Que é os dois saindo, Odisseu e Penélope saindo, e falando disso, não, nós vamos e a nossa civilização vai cair, porque eu quebrei todas as coisas, né? Em relação à hospitalidade, cometi coisas terríveis, eu não sepultei os mortos. Então, Ulisses, assim, bagunçou a casa, né? E aí ele vai sair com a Penélope e eles falam que depois isso vai ressurgir. Então, dá para fazer um paralelo histórico ali. E ele coloca, então, a quebra das tradições. Eu achei essa interpretação interessante, porque realmente, quando você vai ver na história, as civilizações caem não só por ataques externos, né, mas elas caem muito por problemas internos. Quando uma civilização tem um problema interno de falta de valores, falta de identidade, falta de referências, ela vira um prato cheio para invasores, né? E ele coloca esse momento como sendo ali, né? Ele mostra tudo que a Guerra de Troia quebrou em termos de tradição, quebrou de valores, e que isso, junto com os povos do mar, vão fazendo com que eles caiam. Um detalhe, né? Para o Nolan, dentro do filme, os povos do mar são os próprios gregos voltando para casa. Eles vão voltando para casa e fazendo barbaridades, né? Dentro da história não eram os próprios gregos o povo do mar, né? O povo do mar eram outros piratas e por aí vai, né? Então, essa coisa da quebra da tradição da hospitalidade realmente reverbera ali com a obra. Por quê? A hospitalidade é quebrada nos pretendentes que estão indo atrás ali de Penélope, que se comportam mal. A hospitalidade é quebrada quando Ulisses dá um presente, né? Odisseu dá um presente para os troianos que vai acabar com eles. Ela é quebrada no início da brincadeira, gente, quando Paris rapta Helena. Então, ali, a hospitalidade foi completamente quebrada, né? Então, realmente existe essa quebra da tradição, e eu achei interessante a forma, o discurso, né, que ele fez, que ele colocou ali, achei que ficou interessante, né? Gente, então era isso que eu queria trazer para vocês do filme, daria para falar muito, o vídeo ficou longo, mas eu espero que você tenha gostado aqui. Coloca nos comentários também se você viu, o que você achou, compartilha suas impressões com a gente, ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.